la usurpadora, esperando por tu amor. Paola fica sabendo por Leda que Piedade a chamou de diabo e morre de gargalhar. As duas passam mal de rir. Paola decide aparecer na fábrica Bratio só para sua diversão. Willy e Stephanie pensam no que vão fazer depois de receberem a bufunfa. Ela assume que tem medo, já que ele é um inútil e irresponsável. Willy lembra que só cometeu 1 ou 2 deslizes sem importância. Depois que ele sai, Stephanie se pergunta se deve perdoá-lo. Enquanto isso, do lado de fora, Willy fica feliz de preparar seu novo golpe contra a esposa. Elvira recomenda que Paola não vá para a fábrica, pois pode cometer algum erro. Paola se cansa e dá um dinheiro para Elvira calar a boca. Ela quer porque quer ir à fábrica para se divertir atazanando quem estiver em seu caminho. Batem a porta e Paola corre para a cadeira de rodas. Elvira abre e Leda entra para buscar Paola. Leda acha que a cadeirante vai fazer muito esforço, mas Paola acredita que vale o sacrifício. Em seguida, Paola conta para Cacilda que está indo à fábrica. Cacilda fica passada e Paola dá tchau para a velha escandalosa. Cacilda corre para contar isso para Piedade. Leda e Elvira acomodam Paola no carro, enquanto a cozinheira observa junto com a vovó. Piedade decide avisar Rodrigo que a megera está indo em direção à fábrica. Rodrigo recebe o telefonema e fica sabendo que Leda está acompanhando Paola para lá. Rodrigo se preocupa, já que Carlos Daniel está uma pilha de nervos com Willy. E pode piorar. Piedade recomenda que Rodrigo afaste o irmão da fábrica imediatamente. Piedade admite que se Paola morresse seria tudo de bom. Rodrigo telefona para Verônica e pede para ela mandar Paulina para sua sala agora sem que Carlos Daniel perceba, pois Paola está indo para a fábrica. Leda chega diante da fábrica. Paulina chega na sala e Rodrigo conta que Paola está indo para lá. Paulina acha melhor afastarem Carlos Daniel. Carlos Daniel aparece bem desavisado. Paulina pede para ele ir ao jornal de última hora para resolver uns assuntos de publicidade. Leda aparece e se desagrada ao ver Paulina, mas anuncia que tem uma surpresa. Paola entra na sala e Carlos Daniel pergunta o que raio essa insuportável foi fazer ali. Paola explica a ele e a Paulina que veio cuidar de seus interesses. Carlos Daniel quase avança para bater nela e é contido por Rodrigo. Paola pergunta o que eles vão fazer. Stephanie acha que Willy está errado em desconfiar de seus irmãos, mas acredita que o problema mesmo é Paola e Paulina, que irão convencer Carlos Daniel a fazer o que elas quiserem. Adelina nota Stephanie apreensiva e questiona o que foi. Piedade conta para Cacilda que vai proibir Leda de entrar em sua casa mais uma vez. Paola confronta Paulina por sua presença, que responde que está ali trabalhando. Carlos Daniel endossa que Paulina é necessária na fábrica. Se é assim, Paola também quer trabalhar lá e pede um emprego a Rodrigo. Afinal, as pernas não funcionam, mas as mãos sim. Ele manda a bruxa parar de palhaçada. Paola não vê problemas na família toda trabalhar lá, já que já tem o Willy, que é um vagabundo, tem a usurpadora que está lá para roubar seu marido, tem Rodrigo, tem Carlos Daniel e tem ela mesma, que vai voltar para lá sim. Leda opina que seria uma ótima ideia que Paola trabalhasse na fábrica para se distrair. Rodrigo pergunta com deboche se Leda não está querendo trabalhar também, e ela recusa. Carlos Daniel explode de ódio e sai correndo. Leda vai atrás dele. Rodrigo pergunta o que Paola realmente quer, e ela reitera que quer trabalhar lá. Stephanie quer saber se está errada em querer perdoar Willy. Adelina confirma que ela está errada. Stephanie realmente acredita que o babaca está mudando. Ai meu Deus, Adelina mostra que ele só mudou porque ela reclamou pelo dinheiro da família. E não acha legal que ela tenha baixado a guarda para Willy novamente. Stephanie explica que o filho dela precisa de um pai, até porque ela sabe bem o que é não conhecer nem o pai e nem a mãe. Adelina segura o choro nessa hora. Rodrigo recusa a presença de Paola na fábrica, mas Paulina não vê problema nisso.
Paola informa que vai precisar de um carro e que Carlos Daniel deve comprar com seu próprio dinheiro importando dos Estados Unidos. Rodrigo lembra que Paola tem seu próprio dinheiro, mas a vilã se recusa a tocar em um centavo de sua conta pessoal. Rodrigo explode de raiva e Paulina o contém. Paola pretende então falar com Carlos Daniel e reitera que quer seu cargo lá. Rodrigo não aguenta mais e sai. Paulina pergunta se Paola só veio para perturbar, e ela confirma. Paola admite que prefere que Carlos Daniel fique com Leda do que ficar com Paulina. Paulina lembra que Carlos Daniel entrou com um pedido de divórcio. Paola avisa que não vai assinar e, se for obrigada, vai adiar o máximo possível. Carlos Daniel quase bate em Leda, exigindo que ela diga por que raios trouxe essa diaba. Ela pede calma para ele e propõe que os dois tomem um café. Carlos Daniel fica tentado a aceitar. Paulina pede para Paola mudar para se salvar e não ir para o inferno. Paola afirma que já está no inferno e muda de assunto, perguntando de Willy. Paulina não diz e a bruxa sai para procurá-lo, mas não sem antes contar para a irmã que se divertiu horrores com o amante. Depois que a vilã sai, Paulina fica com a alma sugada. Paola pergunta à Branca onde está o Willy e a secretária conta que ele está na sala de Verônica. Elvira a leva até lá, enquanto Paola a tranquiliza sobre os gritos que ouviu na sala. A vilã surpreende Willy ao entrar na sala dele. Leda e Carlos Daniel batem papo numa cafeteria. Ela opina que Carlos Daniel só projeta o amor de Paola em Paulina e tenta convencê-lo a desistir dessa relação. Carlos Daniel se recusa a colocar isso em pauta. Paola manda Verônica se retirar da sala. Ela sai e Willy dá em cima da cadeirante. Paola fica sabendo que os dois vão destruir a fábrica Bratio. Ela pergunta o que ele pretende fazer quando conseguir a bufunfa. Willy se recusa a viver com Stephanie. Paola parabeniza o canalha por ter denunciado Paulina. Willy afirma que se Paola não tivesse inválida, dava um vral nela. Paola responde que ele já não lhe interessa mais, pois só tem interesse em Carlos Daniel. Leda acha que Paulina está sendo escravizada por Carlos Daniel, já que ele arranjou um jeito de se unir com ela jogando Carlinhos para as costas dela. Leda pede para Carlos Daniel tomar as rédeas do próprio destino e que largue Paulina de mão. Paola manda Elvira ir caçar Leda, mas se a achar no cangote de Carlos Daniel, que a deixe lá mesmo. Paola volta para atazanar Paulina e elogiar Willy. Paulina acha que Paola parece uma doente mental falando bem de Willy. Elvira volta sem notícias de Leda. Paulina conta que Leda deixou um recado avisando que foi tomar um cafezinho com Carlos Daniel e depois voltava para buscar Paola. Leda aconselha Carlos Daniel a se divorciar logo de Paola, tirá-la de casa e se livrar do fantasma dela e de Paulina, e Carlinhos também, principalmente. Carlos Daniel dá razão para a bruxa e percebe que tem que libertar Paulina. Paola confirma para Paulina que não vai impedir Leda de roubar seu marido, porque a última coisa que quer é que a irmã fique com ele. Elvira leva Paola. Paulina impede Paola de sair e pede para ela mudar. Paola chama Paulina de infeliz e mendiga de amor. A vilã sai e vai embora. Em seguida, Rodrigo volta para a sala e pergunta se o monstro já foi. Paulina se incomoda, pois Paola está doente da cabeça e sofrendo muito, coitada, por isso só está querendo atenção. Rodrigo reitera que jamais vai perdoar a vilã. Paola vê Carlos Daniel e Leda chegarem pela janela e aposta com Elvira que os dois vão se beijar. Carlos Daniel promete a Leda que vai cumprir o que prometeram. Elvira não entende como Paola quer juntar os dois. Paulina se esbarra em Edmundo no hotel. Ele conta que soube que ela estava lá por Célia. Edmundo pede para Paulina deixar ser convencida de que pode ser amada muito mais do que Carlos Daniel. Paulina fica sem graça e tenta evadir da conversa, pois tem que buscar Carlinhos. Edmundo propõe levá-la para jantar mais tarde. Adelina liga para Piedade para contar que está muito apreensiva, porque Stephanie está abrandando com o Willy.
Piedade levanta a hipótese de que o canalha tenha se regenerado, mas Adelina explica que essa mudança dele é falsa e só está acontecendo porque Stephanie assinou a procuração lhe cedendo poderes de novo. Paulina conta para Edmundo que está cuidando de Carlinhos, pois ele acha que ela é mãe dele. Edmundo propõe que ambos jantem com Carlinhos mais tarde. Ele lembra que tudo isso é mentira e que ela vai ficar a ver navios quando Carlinhos voltar para o pai. Paulina pede para ele não convencê-la, mas Edmundo se obstina a demonstrar como ela não combina com esse papel de sofrida que está pagando. Paulina aceita jantar com ele, mas tratando o jantar como uma confraternização com seu advogado. Paulina lembra a Edmundo que Carlinhos estará no jantar e que na frente dele deverá ser chamada de Paola. Piedade fica sabendo que Willy também estava na fábrica e percebe que ele vai se esbarrar em Paola. Adelina pede para a vovó tentar fazer Stephanie voltar à razão. Piedade confirma que vai visitá-la para fazer isso. Carlos Daniel aparece e vovó Piedade pergunta se ele viu Paola na fábrica. Paola abre a porta do quarto e Leda entra. A vilã Mor pergunta o que aconteceu entre Carlos Daniel e Leda nesse rolê deles e conta que viu os gestos sugestivos de Carlos Daniel. Carlos Daniel passa pano para Leda ter levado Paola, pois, segundo ela, a bruxa insistiu muito. Ele realmente acredita que Leda não está do lado de Paola. Piedade pergunta para Carlos Daniel o que está acontecendo com Stephanie para dar a procuração a Willy de novo. Carlos Daniel não acha que a irmã tenha mudado. Piedade decide ir falar agora mesmo com Stephanie. Leda revela para Paola que aconselhou Carlos Daniel a mudar, e isso inclui se divorciar dela e tirá-la de casa. Piedade embarca no carro. Leda complementa que também aconselhou Carlos Daniel a se livrar de tudo, incluindo o filho, que deve ser jogado num internato. Paola acha que Leda a traiu, mas a lambisgoia afirma sentir pena de Carlos Daniel. Porém, ela mostra que segue muito a fim dele. Leda garante que o pacto das duas continua de pé e agora só depende de Carlos Daniel. Mais tarde, Willy chega em casa e se depara com Pedro com o carro na porta. Adelina lamenta não ter a mesma força que Piedade para fazer Stephanie raciocinar. Piedade acha que já está na hora de Stephanie saber da verdade para respeitá-la. Willy fica ouvindo de butuca. Adelina desabafa sobre perceber que está a cada dia mais distante de contar para Stephanie que é a mãe dela. Willy descobre assim que sua esposa é filha de Adelina e fica passado. Enquanto se arrumam para o jantar, Carlinhos pergunta para Paulina o que ela vai fazer se Carlos Daniel aparecer. Paulina não vê problemas em convidá-lo também para a saída com Edmundo. Carlinhos desabafa que sente muita falta de sua casa e das pessoas que moram lá. Paulina fica desolada, mas não demonstra. Piedade lembra que Stephanie sabe que é adotada, mas Adelina teme que a filha enlouqueça ao saber que a mãe é uma empregada. Piedade acha isso exagero. Willy segue ouvindo tudo e ri. Edmundo telefona para o quarto de Paulina e ela se impressiona com sua pontualidade. Paulina sai com Carlinhos. Willy avisa a Stephanie que Piedade está lá embaixo com Adelina e pede para ela não contar que ele se encontra, pois não quer ouvir sermões. Depois que ela sai, ele repete que ela não perde por esperar. Stephanie recepciona Piedade e deixa claro que já sabe o porquê dela estar ali. Carlinhos morre de tédio no jantar, enquanto Paulina e Edmundo conversam cifradamente sobre suas intenções. Carlinhos apressa os dois e Edmundo pede a conta. Vovó Piedade tenta enfiar na cabeça de Stephanie que Willy só está mudado porque ela reclamou a parte dela na herança. Stephanie explica que fez isso por causa de Paola. Piedade não liga dela ter pedido, porque o real problema ali é ela ter fraquejado com o sem-vergonha. Stephanie afirma precisar de Willy, mas Piedade corrige que não, pois a família dela e ela própria são suficientes. Portanto, com certeza ela vai arrumar um novo amor. Stephanie admite que tem esperanças de que Willy mude. Piedade concorda que ele vai mudar, mas vai mudar é de mulher. A vovó se cansa da burra e pede para ir com Adelina, mas não sem antes avisar mais uma vez a Stephanie que ela deve cuidar do dinheiro dela, que vai ser do neném, e provavelmente Willy vai roubar. Adelina olha para a filha, que fica pensativa.
Carlinhos chama Edmundo para jantar em sua casa e ele aceita. Os três se levantam para irem. Carlos Daniel se lembra dos conselhos de Leda em libertar Paulina. Carlinhos entra no elevador. Paulina e Edmundo se despedem com um terno aperto de mão. No dia seguinte, Carlos Daniel conta para Rodrigo que vai mudar e isso começará tomando as rédeas de sua vida. Portanto, Paulina deve ir para a Liberdade, Carlinhos deve ir para o internato e Paola deve ir para a PQP. Paulina aparece e Carlos Daniel é grosso com ela. A secretária conta para Edmundo que reparou que ele parou de trabalhar depois que pegou o caso de Paulina. Ele lembra que tem dinheiro de sobra e não tem mais cabeça para nada, já que está amando. Gente como a gente, né? Edmundo assume que só terá paz quando conquistar Paulina. Carlos Daniel fica muito estranho e Paulina pergunta o que houve para Rodrigo. Rodrigo responde que não houve nada e se retira para deixá-los a sós. Carlos Daniel comunica a Paulina que Carlinhos vai para um internato, Paola vai sair de sua vida e Paulina deve se afastar e sair da capital. Carlos Daniel explica que a libera do compromisso com a fábrica e com sua vida, pois ela está sendo afetada por obrigações que não são dela. Paulina confirma que ele tem razão. Dr. Cabanhas chega à mansão. Lalinha comunica a Paola que o advogado está querendo falar com ela. Paola acha que foi Elvira que arrumou o homem, mas a enfermeira nega. Lalinha conta que o Dr. Cabanhas veio em nome de Carlos Daniel. Paulina e Carlos Daniel conversam com muita melancolia e chegam à conclusão de que é melhor mesmo que Carlinhos vá para o colégio interno. Agora, sobre eles dois, Paulina afirma que não sabe bem o que vai acontecer, mas tem certeza de que vai cuidar de Paola quando ela sair da mansão desamparada. Cabanhas informa a Paola que está ali por causa do pedido de divórcio e pergunta se a bruxa está de acordo em assinar. Carlos Daniel questiona o que Paulina fará se Paola recusar a ajuda dela. Paulina conta que vai trilhar outro caminho, o do casamento. Carlos Daniel se surpreende com a resposta. Paola se recusa a assinar o papel, mas explica que quer se divorciar sim, só que sem pressa. Cabanhas propõe ajudá-la a arrumar um advogado, mas Paola recusa e decide ela mesma arranjar um. Enquanto isso, que Carlos Daniel espere. Carlos Daniel engole o choro aceitando a ideia de Paulina se casar com outro e pergunta se há alguém em mente. Paulina nega que tenha um candidato, mas deixa isso para o tempo. Ela assume que deixou seus planos de lado para se dedicar aos Bracho porque vê nisso uma forma de reparar seus erros. Portanto, qualquer coisa que Carlos Daniel pedir, ela vai aceitar. Carlos Daniel lamenta não ter conhecido a amada antes. Paulina aceita com resignação o seu destino. Carlos Daniel aconselha que Paulina se case e forme uma família. As bocas dos dois tremem para se beijarem sem resposta, enquanto os olhos se enchem de lágrimas. Carlos Daniel e Paulina afirmam que amam um ao outro, mas sabem que o amor dos dois é proibido. Ele pede para ela preparar Carlinhos para o internato. Paulina garante que assim fará. Eles estendem as mãos e apertam dando um adeus, enquanto as lágrimas não se seguram. Paulina sai correndo e Carlos Daniel enfim tem a liberdade para chorar. Do lado de fora, Paulina percebe que chegou ao fim de tudo. Lalinha vê Paola telefonando para a fábrica. Branca liga para Carlos Daniel avisando que a bruxa quer falar com ele. Ele manda a secretária avisar que ele não está. Branca passa o recado e Paola deixa avisado que vai tocar um rebu se ele não atendê-la. Branca liga novamente e comunica a Carlos Daniel da ameaça de Paola. Carlos Daniel atende Paola e pergunta o que raios ela quer. Paola avisa a Carlos Daniel que Cabanhas esteve lá, mas ela não vai assinar divórcio algum enquanto não estiver bem assessorada por um advogado. Carlos Daniel pergunta se ela quer falar mais alguma coisa ou já tá bom de perturbação. Paola comenta do carro adaptado que ela quer. Ele avisa que se ela estiver contando com ele para isso, nunca mais vai dirigir na vida. Paola tenta argumentar, mas Carlos Daniel desliga na cara dela. A víbora morre de ódio. Paulina pede para conversar com Carlinhos. Ele vai só comprar um hambúrguer e volta já para baterem o papo. Depois que ele sai, Paulina chora, mas dura um segundo, pois o telefone toca. Edmundo anuncia que é ele. Paulina se lembra do pedido de Carlos Daniel para que ela se case. Edmundo a convida para jantar novamente.
Willie espera impaciente do lado de fora da mansão. Paola vai até lá e ele pergunta o que ela quer. Paulina dispensa o convite de Edmundo e tenta disfarçar sua tristeza, mas ele sabe que ela está ruim. Paulina acaba dando o braço a torcer e marca para depois das 9 horas. Paola pergunta se Willie tem influência com Carlos Daniel, porque precisa de ajuda para conseguir seu carro especial. Willie explica que o cunhado o detesta, mas dá razão a ele em negar o carro. Paola decide comprar mesmo assim e depois manda a conta pro corno. Carlinhos volta e Paulina avisa que eles vão jantar com Edmundo de novo. Carlinhos pede para não ir e eles conversam depois que ela voltar. Paulina aceita então e o abraça. Carlos Daniel informa a Piedade que vai mandar Carlinhos para um internato. Lisete lamenta ficar longe do irmão. Carlos Daniel reitera que agora vai dominar sua vida. Paola estranha que Paulina não vai mais ficar com Carlinhos. Leda fica do lado de Carlos Daniel e Paola provoca os dois. A vilã pergunta se finalmente Leda está despertando interesse em Carlos Daniel. Edmundo e Paulina se cumprimentam. Piedade reclama desse papo esquisito em pleno jantar. Paola manda a vovó parar de ser chata, porque ela sabe bem que Leda vive dando em cima de Carlos Daniel. Leda recorda que é uma mulher livre. Paola rebate que ele ainda não é, e Leda corrige que em breve será. Paola não acha que Carlos Daniel vai dar bola para Leda. Piedade encerra a discussão, porque Lisete está ouvindo tudo e ela é uma senhora respeitável. Paola ressalta que quem deveria estar ofendida era ela mesma, pois ainda tem o direito sobre Carlos Daniel. Paola chama Leda de vagabunda na cara dela e revela a todos que as duas fizeram um pacto para perturbar os Bracho. Ela avisa em alto e bom som que nem a traidora maldita e nem a usurpadora vão ficar com Carlos Daniel.